nós vamos olhar o viés da magia. Por quê? Por que nós escolhemos a magia? Essa é uma questão interessante. Porque poderia ser uma metafísica da história, uma história filosófica da política, uma história filosófica da arte. Por que uma história filosófica da magia? Por que nós colocamos o conceito de magia como eixo hermenêutico dessa história filosófica? E aqui é um gesto hermenêutico, né? Que é uma escolha metodológica. Não é necessariamente uma razão necessária de por que a metafísica da história precisa necessariamente ser uma história filosófica da magia. Nós reconhecemos aqui que não há uma necessidade lógica dedutiva de uma coisa para outra. Nós escolhemos a magia por quê? Porque nós entendemos que a magia representa essa ideia de a natureza espiritualizada. Ou seja, a natureza não é só um mero choque de átomos aleatórios, ela é um espírito, ela é consciência, ela é responsividade, ela responde à linguagem do mago. Então, por trás da ideia da magia, há o quê? A ideia de síntese entre natureza e espírito. Por isso que nós estamos pegando a magia como eixo hermenêutico para ler as formas históricas em que essa síntese, essa união entre espírito e natureza, ela é tematizada, criticada, colocada como nostalgia, seja o que for, entende? Então a magia aqui é porque nós pensamos que ela é como se fosse o terceiro momento de síntese entre natureza e o espírito. Natureza e espírito estavam juntos no absoluto, indiferenciados, né? Eles se diferenciam, né, aqui na existência, e eles alcançam uma síntese pela ideia da magia, porque pela ideia da magia nós recuperamos a natureza como alma do mundo, né, anima mundi, como grande espírito, e etc e tal. Então a magia aqui é um eixo hermenêutico nesse sentido. Então, recapitulando, metafísica da existência, metafísica da história, história filosófica da magia como gesto hermenêutico. Ora, para onde se caminha essa história filosófica da magia? E esse é o quarto ponto da nossa doutrina do método, como dizia o Kant. Essa história filosófica da magia, essa narrativa que se extrai dos processos históricos, ela tem que ter um critério. Não é qualquer narrativa sobre a magia que nos interessa, mas é aquela que nasce, que está em profundo diálogo com o pensamento filosófico. Por isso que nós começamos pelo Egito, porque a filosofia grega, ela herda muita coisa da ordem, sistematicidade, ciclicidade do mundo egípcio, né? Inclusive esse diálogo entre gregos e egípcios, ele se fortifica ali no final da antiguidade. Nós temos ali o corpus hermético, o jâmblico, o neoplatonismo, a teurgia. Então o Egito aqui não é uma escolha estética, é uma escolha do próprio método, né? Se nós olhamos para a história e nos interessa como o pensamento mágico dialogou com a filosofia ou esteve próximo do pensamento filosófico, então é Grécia e Egito que nós temos que olhar fundamentalmente. Por isso nós começamos pensando que a magia no Antigo Egito, nas nossas 10 lições filosóficas sobre a magia.